o Rodrigo, o presidente do Conselho, para fazer começar os trabalhos, o secretário Guilherme, e aí a gente já vai começar para que a gente não adiante muito. Eu sei que tem muita gente que vai voltar para a sessão, né? E para não ficar muito tarde, a gente vai dar essa acelerada. Como todas as outras vezes, a gente sempre diz o seguinte: ó, nós vamos abrir espaço para 3 pessoas, quando quiserem discutir qualquer dos assuntos, e com tempo determinado de 3 até 5 minutos, para que a gente não perca muito tempo, tá bom? Acho que se a gente sintetizar a fala, a gente consegue fazer um trabalho bem mais dinâmico. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos ao trabalho da Comissão Intergestora de Partido, 6ª reunião do ano 2025. Passo a palavra agora para o presidente da mesa e ele vai dar sequência aos trabalhos. Mais uma vez a presença de tantos secretários, ex-prefeitos, enfim, a gente fica muito contente de ver que a nossa cidade está cada vez mais rica. Obrigado. Vou aproveitar aqui o gancho, já que o Guilherme fez esse comentário, e aproveitando a oportunidade de estar presente aqui na Comissão Intergestora do Partido, o COSENS Alagoas tem feito trabalho junto aos secretários municipais de saúde de incentivo a participação nos espaços de governança. Nós somos comissão intergestora regionais, aqui eu já cheguei dizendo que depois queria bater um papo com a Lenise, e também da comissão intergestora de partido. Nós instituímos, junto a todos os secretários municipais de saúde da primeira marca e segunda marca, um incentivo para a participação, principalmente na comissão intergestora de partido. Então, a gente acredita que cada vez mais a gente vai estar aqui não só com os gestores municipais de saúde que fazem parte da diretoria do COSENS, mas como também dos mais secretários do Estado de Alagoas. Por exemplo, eu vejo aqui o amigo Marcel, lá da cidade de Água Branca, uma segunda tarde está aqui, vem lá do Sertão Alagoano, que a gente quer agradecer, sabe o esforço que é deixar aqui. O amigo Galego está vindo aqui na Comissão Intergestora do Partido, estava com a gente em Santana do Ipanema, lá de Monterópolis, para a gente ver o mais longínquo possível. Amiga Valquíria, de Mata Grande, também do Sertão Alagoano, distante, a gente veio entender o esforço, mas mais uma vez reforçar o quanto é de extrema importância a gente estar no espaço de discussão, que é um espaço de fato nosso, que a gente precisa fortalecer as pautas das políticas públicas do Estado de Alagoas. Queria convidar a Luísa para a apresentação do item 2.1, apresentação da nota técnica 08/2025, atualização da normatização e fluxograma da triagem neonatal biológico, teste do pezinho. É o Lucas. Não sei que é o Lucas. Ele ainda pegou aqui. Eu não ia errar só não, você deveria errar. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucas,
faço parte da área técnica da supervisão de cuidados da mulher, criança e adolescente. E hoje eu estou trazendo para vocês uma atualização da nota técnica nossa, do teste do pezinho, que é um fluxo que já está bem estabelecido no estado. Só trouxemos ele para apresentar em si, pois temos algumas atualizações, né, mas é algo que já ocorre no estado, de forma bem bacana. Bom, o objetivo dessa nota técnica é reforçar a responsabilidade e atualizar o fluxo, assegurar o diagnóstico das crianças, né, e o tratamento, e reforçar a competência dos envolvidos. Bom, o programa de triagem neonatal ele foi estabelecido em 2001 pela nota 822, né? Ele deu início com apenas 3 fases e ele tem uma cobertura de 4 patologias e ele vem sendo ampliado com o Ministério da Saúde. A cada 4 anos ele está revisando o rol de doenças, né? Hoje no estado de Alagoas nós estamos na etapa 1 da nossa nova nota técnica que foi liberada pelo Ministério da Saúde. Então contemplamos 7 patologias, né? Fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, doenças falciformes, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de bioafinidade e toxoplasmose congênita, que foi adicionada em 2023. Essa é a nova portaria do Ministério da Saúde, do dia 26 de julho de 2025. Ela é a número 7.293. Ela trata da ampliação do teste do pezinho, que ele ocorre de forma escalonada e progressiva, né? Com essa nova atualização, nós saímos da etapa 4, da última nota de 2021, e agora estamos na primeira etapa dessa nova nota, dessa nova portaria, né, que estão contempladas todas aquelas doenças que citamos anteriormente, e o próximo passo é avançar para a segunda etapa, né, que vai ampliar cada vez mais o escopo das doenças triadas, até chegar na quinta etapa. Esse QR Code eu disponibilizei a nota técnica. Lá também vai estar mencionando quais são as novas patologias que serão criadas. E também fala de algumas atualizações que teve em questão financeira. Que alguns estados, na verdade Norte e Nordeste, receberam uma ampliação do recurso de 30% a mais de repasse aos laboratórios. Bom, trouxe aqui os atores envolvidos, né? Temos o laboratório da Fátima Cunha, que é o laboratório que faz todas as testagens, né? Ele recebe os exames e fazem as coletagens, ou realizam os exames das coletas, né? Então ele faz todos os exames e também faz a confirmação de alguns, que a gente vai falar daqui a pouco. O LACEN, ele entrou no fluxo em 2023. A participação do LACEN é que ele está fazendo o teste confirmatório de toxoplasmose. Então, ele entra quando a gente recebe o exame que faz a coleta e acusa toxoplasmose, nós enviamos para o LACEN e eles fazem o teste confirmatório. Pronto. A Secretaria Municipal de Saúde, né, dos municípios, é um dos papéis mais importantes, né, porque a triagem, ela ocorre de forma descentralizada, a coleta dos exames, do teste do pezinho. Então, a responsabilidade da Secretaria Municipal é da coleta, do armazenamento, do envio dessas coletas para o laboratório e também o envio das crianças para os serviços de atendimento, né? Esse fluxo ele ocorre, né? A gente às vezes tem alguma dificuldade de amostra retida, depende muito dos municípios também, né? Disponibilidade com carro, e a gente sabe que é difícil, mas é algo que a gente consegue e vem fazendo bem. Tanto que a nossa cobertura é boa e também porque o teste do pezinho ele tem que ser coletado do 3º até o 5º dia de vida. Então é algo que a gente está conseguindo fazer e a gente consegue atingir a meta da cobertura. Temos também serviços especializados de apoio, porque algumas doenças, né, elas
são tratadas nos serviços de apoio. Nós temos o serviço de referência, que é a Casa do Pezinho, que faz o acompanhamento da maioria das crianças. Porém, temos também os serviços especializados de apoio. Hoje nós temos o Hospital da Criança, que ele entra no tratamento das crianças com toxoplasmose. Após a criança ter um positivo para toxoplasmose com LACEN, ele já sai do laboratório com o dia agendado da consulta no Hospital da Criança de forma interna. Então ele passa a fazer parte da agenda interna do hospital. Então ele não passa pela regulação, né? Ele, de forma interna, o hospital reagenda e entra em contato com as famílias. As crianças com fibrose cística fazem um acompanhamento no HU. E o hemoal entra no atendimento dos hemofílicos após a Casa do Pezinho realizar os exames complementares e confirmar a patologia daquele paciente. Bom, aqui são os prazos e os procedimentos, né, que a gente considera, quando fala a gente, o Estado e o município, o Estado e o Ministério da Saúde. Né, ele dá um prazo para a coleta. Essa coleta tem que ocorrer do 3º ao 5º dia de vida. Por quê? Porque nesse prazo a gente consegue prevenir os agravos em relação a algumas doenças, especialmente a fibrose cística, que pode trazer sequelas. Então, quanto mais rápido for essa coleta, melhor para o paciente, mas não pode ser antes do 3º dia, tá certo? O envio ao laboratório ele tem que ocorrer até 5 dias após a coleta. Ou seja, eu coletei no município, o município está com aquela amostra há 5 dias, ele tem que enviar nesse prazo, de 5 dias. Não pode reter a amostra no município, de forma alguma. Que acontece também, e a gente notifica os municípios que mandam amostras ao laboratório com prazos de 30 dias, de atraso, 20 dias. Então a gente está notificando esses municípios e entrando em contato para saber o que está acontecendo. O resultado, se tudo ocorrer da forma que deve ocorrer, né, ele será disponibilizado em até 10 dias da coleta de forma online, tá certo? Vocês recebem também o resultado de forma física e também recebem o resultado online. Todo município, toda unidade básica de saúde, os enfermeiros na ponta, eles têm acesso ao sistema, né? E se eles não souberem, podem entrar em contato que a gente passa, que lá eles divulgam o resultado de todos os exames, de forma digital. A criança que apresentar um teste positivo, ela já sai do serviço de referência do laboratório com o agendamento por um serviço de referência. Então o laboratório entra em contato com o município já com a data do agendamento para o município levar essa criança. O ideal é que a partir da confirmação essa criança em 48 horas esteja no serviço. Bom, aqui eu trouxe o fluxo descrito. Ele começa com a coleta, como eu falei, do 3º ao 5º dia. O armazenamento, que ele fica pode ser na maternidade ou na unidade básica até 2 dias, porque o município tem que fazer o recolhimento para fazer o envio dessa coleta. O envio do laboratório, como eu falei, até 5 dias depois da coleta. A análise do resultado, que esperamos que saia com 10 dias. Né? Se essa criança apresentar um teste positivo para toxoplasmose e a confirmação é feita no LACEN, os testes confirmatórios são realizados tanto pelo laboratório da Fátima Cunha e também pelo LACEN, são os dois que fazem testes confirmatórios, tá certo? E depois o encaminhamento dessa criança para referência em 48 horas. O fluxo é esse. Bom, a nossa supervisão desse trabalho, a gente entra com o monitoramento dessas crianças, com o acompanhamento das amostras retidas, né? Sempre que houver alguma complicação de uma criança ou uma dúvida, o município precisar de ajuda, pode entrar em contato com a gente. Nós vemos todos os meses, mandando para o Ministério da Saúde, o quantitativo de crianças triadas.
eles pedem para a gente informação de qual foi o quantitativo, a porcentagem de crianças triadas do terceiro ao quinto dia. Então, é um indicador que o Ministério da Saúde ele acompanha mensalmente. E anualmente nós fazemos um relatório com todos os envolvidos e mandamos ao Ministério da Saúde. Todo ano. Bom, esse daqui é o fluxo que está presente na nota. Esse fluxo basicamente o que eu falei, só que ele está desenhado na nota técnica. E a gente vai enviar no grupo dos gestores da atenção primária. Então, eles vão receber essa nota com esse fluxo. Bom, realizamos também, junto com o laboratório da Fátima Cunha, as capacitações em triagem neonatal e na coleta do teste do pezinho. Nessas capacitações, nós ofertamos kits de coleta, ofertamos coolers para os municípios, né? Bolsas para colocar os testes. E todo ano fazemos as 10 regiões de saúde, né? E temos o cronograma. E já fizemos alguns treinamentos esse ano e vamos continuar. Né? Qualquer informação, esse é o e-mail da nossa supervisão, pode entrar em contato. Qualquer dúvida sobre o teste do pezinho, sobre treinamento, ou sobre o laboratório, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz essa ponta, essa comunicação. E é isso, pessoal. Obrigado. O item 2.2, a proposta de priorização dos serviços, estabelecimento da lesão dos trabalhadores, projeto Mais Médico Especialista, no âmbito do programa Mais Médico. Só para avisar que as apresentações vão estar na página da biblioteca, tá? Assim que terminar a reunião. Pra cá, chega. Aqui. Ela. Chega tudo de uma vez só. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai trazer uma proposta que a gente discutiu lá na secretaria, junto com o COSEMES, com os técnicos responsáveis pelo programa Agora Tem Especialistas e apoiadoras do Ministério e os municípios de Maceió e Arapiraca. E dentro dessa nova proposta, não sei se todos que estão aqui presentes já ouviram falar, mas uma da nova proposta que tem dentro do programa é a contratação de médicos especialistas para trabalhar dentro daquelas linhas de cuidados que já tinham sido anteriormente colocadas. Próximo. Aqui são as premissas do programa, que é ampliar o acesso, fortalecer a integração, aprimorar as competências clínicas, contribuir para a redução das desigualdades, qualificar a formação médica e estimular a pesquisa e inovação. Próximo. O edital é um edital que vão ter 500 vagas de especialistas para todo o país, tá? Então não é uma coisa só para Alagoas, é para o país inteiro. E essas vagas, em todos os estados, estão encaminhando as suas propostas e depois que a gente vai ter a aprovação de qual o quantitativo, em quais especialidades, quais os serviços que
serão liberadas vagas no estado de Alagoas. Então, nós fizemos um exercício que foi pegar todo o plano que foi construído por Maceió, Arapiraca e a CESAL como executora, e dentro daquilo que a gente tinha se proposto no plano do programa, cada um pode colocar quais as especialidades que estava indicando para a contratação. E aí a gente pegou a proposta exatamente da mesma forma que foi encaminhada e colocou na resolução da CIB sem nenhuma modificação. Então a proposta ela foi aprovada da forma que todos solicitaram. E especialidades como anestesiologia, cirurgia geral, com ênfase em cirurgia por vídeo, cirurgias oncológicas, colonoscopia, colposcopia, eco, endoscopia digestiva, oncologistas clínicos, radioterapeutas, ultrassonografistas na parte de mamária, a parte intervencionista, que é responsável pelas biópsias, e videolaringoscopia na nasofaringe. Próximo. E aí nós, depois da construção, encaminhamos a resolução, né, para a CIB, para a aprovação, e aqui estou eu hoje para apresentar aqui na CIB, né. A gente tinha uma emergencialidade e acabou que a gente teve que encaminhar a resolução na sexta-feira, já assinada pelo presidente, né, pelo secretário Gustavo, mas, como eu falei, sem nenhuma modificação, exatamente como os envolvidos colocaram como proposta de contratação. Próximo. Né? Aí são os considerandos da resolução. Enfim, coloca a resolução. Só para vocês terem uma noção de como foi feito, porque todos fizeram de acordo com o serviço que estará prestando assistência dentro do programa. Agora tem especialistas. Eu vou mostrar as planilhas que foram encaminhadas e que elas estão disponíveis, né, no site. Essa foi a resolução 96, de 9 de julho. E as planilhas são planilhas, olha aqui um pouquinho, que no caso do Estado, os executores são os próprios hospitais do Estado, né? E aí a quantidade de profissionais a gente colocou baseado, só um pouquinho, por favor. A gente colocou baseado naquilo que a gente vai executar dentro do plano. Próximo. Arapiraca encaminhou. Volta. Arapiraca, volta. Aí, meu Deus, eu estou nervosa. Arapiraca encaminhou a proposta dos hospitais, dos serviços que vão estar realizando lá. Então lá eles colocaram basicamente voltado para a oncologia, e aí eles sugeriram contratação de profissionais dentro do regional, do Chama, no hospital e no Hospital do Amor. Pronto. E essa última proposta é a proposta do HU, que ficou um pouco mais extensa, porque ele saiu justificando cada parte, principalmente no hospital universitário. Próximo, são todos esses profissionais que a gente vai ver passando aí, são do hospital universitário. Depois, já mais resumido, do hospital da cidade, que também tem uma participação no PAR, do programa, do PAN Salgadinho, e por fim, Hospital Veredas. Então, só para mostrar para vocês que a gente fez uma resolução baseada na proposta de Maceió e de Arapiraca e respeitando a questão do plano do programa. Era isso? Obrigada. Se tiverem dúvidas, pode perguntar. O item 2.3 é a apresentação da nova composição da Câmara Técnica, eleções
que a gente precisa estar mais coeso entre as instituições. Boa tarde, minha gente. Sou Jorge Lisboa, sou assessor técnico do Cossemos Alagoas. E já seguindo a fala do presidente Rodrigo, nós realizamos, conjuntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, este ano, eu nem me recordo mais a data, porque o ano passa tão ligeiro. Vou lembrar de Beto, ele diz: o seminário de ciências farmacêuticas, licitações e contratos de processo de trabalho. Pronto, abril. Em abril deste ano a gente realizou, e não tão somente com demanda que foi produto desse seminário, bem como demanda da diretoria e demanda do próprio cenário, do contexto da ciência farmacêutica nacional, que desde o ano passado ela está bem muito pujante, ela está muito em evidência. A gente sente essa necessidade de retomada da Câmara Técnica da Ciência Farmacêutica, da ACIB, para que a gente possa colocar em pauta todos os temas sensíveis a essa área. A Câmara Técnica, ela naturalmente é composta por 2 membros natos da Secretaria de Estado da Saúde, 2 membros do Conselho de Secretaria Municipal de Saúde pela Alagoas, do Cossemos Aéreo, e 2 membros de Maceió, do seu capital, 2 membros da referência da segunda marca, que é a PILAC, e 2 membros de cada região de saúde, sendo o titular e o suplente, e os 2 podem participar das reuniões sempre que acontecerem. Nós iremos, após a reformulação, rediscutir o regimento e publicar a partir da anuência do jeito dos senhores. Nós, a partir de uma discussão, vocês de CESAL, em relação a nomes de colegas farmacêuticos que já fizeram parte de alguma câmara técnica a nível estadual, a nível nacional, nós trouxemos alguns nomes que são referências para nós das ciências farmacêuticas do Estado. Vamos apresentar para os senhores agora. Em seguida, nós vamos apresentar as regiões de saúde e, com a anuência delas, nós vamos devolver, fazer essa devolutiva para Juarez, enquanto simples, para que possa ser publicada a resolução com essa nova composição que será apresentada. Então, primeira região, servindo uma farmacêutica, o colega Márcia do Pilar. Segunda região, Marília de Japaratinga. Terceira região, Camila de União dos Palmares. Quarta região, Wagner de Cajueiro. Quinta região, Robson de Teotônio Vilela. Sexta região, Vanessa Veiga tanto de Felizete quanto de Penedo. Sétima região, Manuela. Oitava, Diogo. Nona região, Luana. E 10ª região, Marcondes de Água Branca. Luana de Santa Ipanema, Manuela de Arapiraca. Mas aí a gente vai refazer essa recomposição aí, porque tem 2 vagas já. Arapiraca já tem 2 vagas, já possui o meninato com 2 vagas nessa composição. Então, enfim, estamos apresentando esses nomes aqui. A gente precisava solicitar como ponto de pauta para que haja a revolução com a nova composição publicada, a nova composição. Vamos estar direcionando às regiões de saúde esses nomes e solicitação dos nomes através do operador de Cossemos, e a partir daí, a partir da publicação da resolução, a gente vai dar início e retomar a atividade da Câmara Técnica de Informação. Por hora e pela atenção, obrigado.
apresentar brevemente o plano de trabalho sobre a implantação do Centro de Referência Estadual para Tratamento da Dor Crônica. Como todos sabem, a dor crônica é uma dor persistente e recorrente que se considera dor crônica acima dos 3 meses. A dor crônica é uma dor muito limitante, principalmente para aqueles pacientes que têm uma idade ativa, uma idade de trabalho. Os pacientes ficam realmente presos em casa. A gente sabe disso, principalmente as mulheres que sofrem de enxaqueca, fibromialgia, até aqueles pacientes oncológicos que também têm aquela dor crônica recorrente. Então, o centro de dor crônica em nosso estado seria realmente de fundamental importância para tratar esses casos que a gente sabe que sofrem muito e que não têm até o momento nenhum local onde eles podem ser assistidos. Esse centro de dor crônica, ele traz como principal objetivo é tratar esses pacientes do início até o fim. E ele traz uma equipe multidisciplinar, com médicos, ortopedistas, neurologistas, neurocirurgiões, fisioterapeutas, psicólogos. Então, é uma equipe multidisciplinar que fará esse acompanhamento do paciente desde o início até o fim. Que, infelizmente, a dor crônica ela não tem um tratamento definitivo. A gente nunca vai ficar bem 100% da dor crônica, porém, a gente pode minimizar os sintomas da dor, as sequelas da dor e reintegrar o paciente à sociedade. Então, realmente, eu considero de suma importância, nesse momento, para nosso estado, esse centro de dor crônica, ele será habilitado no Cavalho Beltrão, que é um hospital de referência para o estado de alta complexidade, onde já tem vários tipos de tratamentos e agora a oncologia também faz parte. E esses pacientes oncológicos, principalmente, serão muito beneficiados com o tratamento da dor crônica, porque são pacientes que sofrem, vocês sabem, oncológicos, que têm muita dor, eles vivem tomando morfina, outras medicações, então realmente vai ser de suma importância. Esse será a equipe de profissionais que vai compor o ambulatório de dor crônica. Vai ter anestesista, ortopedista, reumato, neurocirurgião, fisioterapia, psicólogo, enfermeiro, como eu tinha dito anteriormente, é uma equipe multidisciplinar. Então, eles vão fazer esse tratamento, abordando todos os aspectos físicos, emocionais, sociais, para integrar esse paciente em sociedade. Aqui eu explico o papel de cada especialista, eu vou citar o papel do médico, do fisioterapeuta, do psicólogo, todo mundo sabe o papel deles. O resultado, o que eles esperam? Com essa abordagem do paciente, que o paciente retorne à sociedade, que melhore as dores, eles pretendem dar também tanto tratamento medicamentoso como tratamento psicológico que esse paciente, a maioria, precisa. Eles descrevem aqui, a gente vai entrar nesse detalhe, a parte dos recursos humanos que eles vão precisar para implantar o centro. Aqui toda a parte dos recursos humanos, que eles explicam, o investimento, como vai ser. Eles fazem, na apresentação deles, que eu achei muito interessante, eles fazem um resumo de todos os serviços que o Cavalho Beltrão fez, tá? Eles são referências de variável. Nunca fiz. Essa parte da aplicação eu realmente não sei, mas eles fazem cirurgia bariátrica. Mas agora vamos pular aqui na apresentação da parte da crônica. Eles explicam aqui o ambulatório, a oferta que eles têm de meia complexidade, de alta complexidade, a parte ambulatorial, hospitalar. Essa parte é um resumo de recursos humanos, explicando o que é a oferta. Aqui, também interessante esse quadro, porque eles aqui apresentam todos os exames de imagem, laboratoriais, tudo que é oferta. Como a gente pode ver, realmente eles têm uma grande gama de procedimentos. Ressonância, tomógrafo, raio-x, equipo de ultrassom, eletro, eco. Aqui todos eles estão descrevendo. O que eles têm TI tipo 3, TI adulto, TI menino, TI pediátrica, todas as especialidades que eles ofertam no hospital. Na verdade, ele cita tudo que eles ofertam no Cavalho Beltrão, que justamente para que os pacientes que precisam ser referência para lá, eles tenham todas as especialidades necessárias. Se o paciente tem fibromialgia, ele vai precisar de um reumatologista, eles têm. Se o paciente tem enxaqueca crônica, eles têm neurocirurgião. Então, por isso que
artrite reumatoide e esteja aguardando vaga na regulação por alguma outra doença, mas também tem uma dor crônica, ele poderá ser referenciado trabalho local. Então, a ideia é que ele seja segurado tanto ambulatorialmente como hospitalar. Tem as duas modalidades. E vamos atender os 102 municípios. Realmente, eu sofro, por exemplo, eu vou dar meu caso, minha experiência própria pessoal. Eu sofro de enxaqueca crônica. Faço tratamento de enxaqueca e eu sei realmente o quanto é limitante a gente ter que trabalhar com dor, ter que prestar serviço com dor. Então, realmente, quem sofre de dor crônica, acredito que seja de grande benefício a ter esse centro no nosso estado e referenciar todos os pacientes que precisam para o trabalho do trauma. Então, basicamente, a ideia é isso, no resumo. Está mais detalhado tudo que eles ofertam, os procedimentos, a quantidade, mas basicamente, resumidamente, é isso. Eu achei muito bom. Eu vou abrir para a discussão, tá? E depois da discussão eu vou emitir o parecer do governo, tá certo? Sobre essa pauta aí. Eu primeiro vou abrir para a discussão, porque pode ser que depois eu até, quando já comece a discussão, já comece a resolver tumultuar. Mas não é isso que a gente quer, nem é a ideia da comissão de gestora de partido. Eu até peço, já que o secretário Felipe Zé, que está na região principalmente, mas escutei muito bem a doutora Lívia dizer que o maior objetivo é atender os 102 municípios. Para que isso seja, a gente precisa discutir, a gente precisa conversar. Então, eu vou abrir para a discussão e depois eu vou emitir o parecer do governo, tá certo? Vou escutar vocês para também ver o que é que o próprio gestor entende e a necessidade. A necessidade a gente entende, não tem dúvida nenhuma. Agora a gente precisa conversar. Intervalo? Boa tarde a todos e a todas. Derival, secretário de Saúde do Rio de Janeiro. É sobre essa questão do hospital, esse serviço que vai ser posto aos 102 municípios, né, de Alagoas. E eu estou falando assim, da nossa região, da sexta região, tem coisas que a gente não consegue, a gente como secretário, secretaria, a gente não consegue, esses serviços que são postados, são colocados. Aí eu vi uma grande, realmente ele está equipado, mas é equipado como? Como é que é feito essa marcação? Eu vou ser mais claro no que eu quero dizer. Hoje eu vejo o hospital do Colégio realmente é uma referência. É uma referência, é bem equipado, mas nós como organizadores de saúde, eu estou falando como gestor, a gente tem dificuldade de acessar ao serviço de saúde. E eu vou colocar outra coisa, onde às vezes, um vereador ou alguém que quer se candidatar acessa mais serviços do que o próprio secretário, do que a própria Secretaria de Saúde. Estou falando da sexta região. Imagine como é que vai ser para os 102 municípios. É isso a minha colocação. Né? É essa dificuldade que eu tenho lá no município. Eu estou falando, se eu for falar, ainda tem mais coisa aqui. Sobre regulação. Às vezes a gente tenta, a gente não consegue, a gente está acreditando que o sistema funcione. Aí eu já estou falando na questão de regulação hospitalar, a gente está ali torcendo que funciona as coisas, mas ela vem de outra forma, funciona de outra forma, que às vezes a gente não está, a gente está aqui aprovando uma coisa e ela lá funciona de outro jeito. Então assim, a gente tem que rever isso aí, tem que ser analisado como é colocado e como as coisas funcionam. Então tenho dificuldade de marcação de consulta, exame, tenho dificuldade. E às vezes eu vejo outras pessoas do próprio município e às vezes de outro município tem mais facilidade do que o próprio sistema estadual de regulação, que é posto para a gente, não o sistema. Obrigado.
Eu tenho alguns questionamentos, porque, assim, primeiro que um projeto desse para ser referência estadual teria que realmente ter passado por um grupo técnico das crônicas que nós temos, e eu desconheço essa discussão, perguntei a Kathleen, que é a apoiadora que acompanha esse tipo de discussão, vi uma pontuação sobre a questão ali de N serviços, como o secretário bem colocou, e que o acesso a ele também não é transparente. Vi também uma questão ali que até pontuei, que é uma referência estadual de cirurgia bariátrica. Não é. Esse hospital entrou, enquanto eu estive na secretaria, com processos de habilitação, e 2 processos que a área que eu coordenava acompanhou, não foi aprovado. Ele não tem habilitação. Ele faz, o CESAL paga administrativamente. Ele não é habilitado e não é referência. O único serviço para o Ministério da Saúde de referência de bariátrica aqui no estado de Alagoas é o HU. Então, assim, tem N circunstâncias que aqui todos vocês sabem mais do que eu, que estamos conhecidos no interior, as dificuldades de acesso, porque realmente não é uma regulação como de fato deveria acontecer. Não é, todo mundo sabe. Então, esse tipo de serviço tem que passar por um crivo de uma discussão técnica. Qual é o melhor território? Porque a gente, quando bota um serviço para ser referência estadual, tem deslocamento. Nós já estamos tendo dificuldades com a oncologia, porque tem ambulância, o paciente vai ter que ter acompanhamento, então vai ter que ter carro para isso. Agora, mais um serviço de referência para o estado todo. Quem vai cuidar do transporte sanitário de tudo isso? Então, quer dizer, eu acho que falta grupo de discussão, de planejamento, de regionalização, de hierarquização. A gente vai estar só aprovando o serviço porque alguém quer o serviço no seu hospital, um hospital privado. Que lógica é essa de sistema? Então, assim, a preocupação nossa é exatamente a preocupação dos municípios, Derival. Primeira coisa, aonde se coloca um serviço que é de referência estadual? Aonde? Para ser bancado pelo Sistema Único de Saúde, que é público. É numa referência de macro-região, é numa referência estabelecida de região, aonde se coloca. Então, assim, falta essa discussão. Do mesmo jeito que a gente está refazendo aqui a Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica, que há bastante tempo já é extremamente importante e é muito bom que ela esteja sendo refeita agora, nós precisamos ter trabalhos técnicos de discussão, de planejamento, de assistência. Porque senão, quem avaliou? Qual foi o grupo técnico que avaliou? Qual foi o grupo técnico que se debruçou nas portarias e nas prerrogativas das exigências? Porque, e aí eu dou como exemplo a questão da bariátrica. Não fui eu que avaliei, não. Tinha endocrinologista, tinha nefrologista, tinha psicólogo, tinha toda uma área técnica que se debruçava nas portarias para dar parecer. E a gente ainda tinha que levar para um grupo técnico. Porque, inclusive, foi feito um trabalho de capacitação com os municípios, lembra até, na questão da bariátrica, que tem a ver com totalmente ligado à universidade. Então, hoje a gente volta a discutir essas políticas vinculadas à discussão técnica, hoje a gente aprova um serviço solto, e depois chega a conta para o município. Tem que mandar o transporte levar aqui, tem que mandar o transporte buscar ali, e a uniformidade dessa referência. E como é que se posta esse planejamento hoje da saúde? É uma pergunta e uma aflição que eu faço, não de todos os municípios. E hoje a gente volta a discutir programação e onde se implanta serviço baseado no plano diretor de regionalização. Hoje a gente deixa tudo no canto só e manda frota de ônibus para levar. Manda frota de ônibus. Então, assim, é uma preocupação que eu trago de forma para que a gente trate de forma muito coerente tudo que a gente aprova aqui. Porque ela tem consequência. Ela tem consequência. Inclusive, o município de Cururipe não está aqui presente, eu não sei se Cururipe analisou o processo. Eu não sei dizer porque Cururipe não está aqui. Agora, também eu gostaria de saber qual é o parecer técnico, de qual área técnica, qual é a equipe multidisciplinar que discutiu e levou para o consenso. Porque aqui existem duas vertentes. É uma discussão técnica do Estado, uma discussão técnica do Estado com os municípios. Porque são os municípios que vão operacionalizar depois essa assistência. Então, assim, é um alerta, porque eu acho que é assim que deveriam ser feitas as discussões.
secretária de saúde de Aqui Praia. O meu amigo Danival, que fez deserto, já disse tudo. É um hospital que tem estrutura, tem, mas ele não consegue atender a rede de dele. Por motivos, eu não sei. A dificuldade é grande, sempre eu peço a ajuda do Estado, a ajuda do COSENS, para intervir, para conseguir colocar os pacientes do jeito que ela mente. Então, o programa é importante, o programa é importante. Porém, a gente está preocupada com o acesso mesmo, se realmente vai sair da Secretaria Municipal de Saúde, que é o que não acontece. O acesso vai ser via rede através da CESAL, tá? Vocês, municípios, vão solicitar o agendamento à Secretaria Estadual de Saúde dessas redes e vai ser a Central de Regulação Estadual que vai fazer esses agendamentos, não vai ser o próprio prestador, tá certo? Acho que isso já deixa vocês mais tranquilos, né? Enquanto gestores, vai ser a própria Secretaria que vai fazer esses agendamentos. Boa tarde. Doutora Alice, já que a senhora tocou nessa parte do agendamento, é algo que temos preocupado aqui. Eu queria saber se, já que é um atendimento muito profissional, a continuidade desse cuidado, o agendamento inicial vai ser pela CESAL e depois fica dentro do serviço, ou toda vez o município tem que pedir um novo agendamento para os demais profissionais da equipe. Os pacientes iniciais, eles serão atendidos lá, por exemplo, é a primeira vez desse paciente. Aí ele passou por um reumato. E aí, o reumato solicita exames e aí tem que voltar, não é isso? Então, esse reumato, ele já vai sair de lá com agendamento para o retorno dessa consulta. Eles vão dar um prazo de 30 a 60 dias, que para dar tempo para fazer os exames solicitados. Mas a intenção é que, inclusive, eles ofertem também vários dos exames que são solicitados nesse centro, eles mesmos já vão ofertar. É por isso que eles pretendem colocar vários exames. Por exemplo, na área de reumatologia, que pede muito raio-x, para artrite, fibromialgia, então eles vão ofertar raio-x, ressonância, tomografia. Alguns exames laboratoriais também vão estar disponíveis. Eles mesmos já vão ofertar dentro do centro. E a intenção é que o paciente já saia da consulta com o retorno agendado para esse próprio especialista que atendeu ele, entendeu? Todo esse fluxo, gente, esse fluxo especificamente vai ser passado para vocês, para os municípios, detalhadamente, tá? Inclusive vai ter um alerta no CITEI. No próprio CITEI vai ter um aviso e vai ter uma reunião que ainda vai passar a data para o conselho com o secretário de saúde, passando o fluxo assistencial e ambulatorial específico, tá? Hoje, foi de uma forma ampla a explicação de como vai funcionar o serviço da Nova Vale do Tranco, qual é a intenção, qual é o público que a gente quer atingir e depois vamos entrar nessa especificidade. Mas tudo vai ser agendado pela Secretaria Estadual de Saúde, pela regulação, e o retorno o paciente já vai sair com ele em mãos no dia da consulta, certo? Gente, eu já buzinei aqui no ouvido do secretário de São Lopes, infelizmente eu acho que a gente não tem condições de atuar hoje. Tá? É até uma questão de coerência. Quando veio a pauta, e aqui eu já disse aí, quando começou a apresentação da doutora Lúcia, foi assim? Se é outra coisa e está oportuno o momento, e eu estou por aqui, de repente tenho mais coragem que outros membros quando vem do COSENS, que fica meio receoso, eu acho que outra coisa que a gente precisa retomar, e aí eu vou pedir o Juarez aqui, na frente dos meus colegas gestores municipais de saúde, é que previamente a gente inclusive discuta a pauta daqui. A gente faça o estudo da pauta, a gente conversa e a gente tenha o amplo conhecimento, porque quando a gente chegar aqui, doutora Liz, a gente evita inclusive algumas perguntas como essa. São perguntas, me desculpe, rasas, rasteiras, simples, que poderiam ter sido sanadas se a gente discutisse antes. O que a gente precisa é fazer o exercício da discussão. O gestor municipal de saúde ele vai receber o fluxo, ele vai saber como funciona, ele já deveria ter recebido, inclusive ter avaliado para que ele está, na realidade, fazendo a defesa que era necessário que o fluxo vai funcionar, que eu sei que vai funcionar. Agora a gente precisa dar sustento, inclusive como a Cátia Valéria disse, como o Derival perguntou.
e como é que vai funcionar. Né? Quem faça parte do GT, quem faça parte do grupo de trabalho, quem faça grupo desse grupo técnico, das crônicas, que aí a gente tem vários envolvidos, que realmente possa discutir, que possa opinar, que venha aparecer. A gente realmente chega aqui mais sustento, né, Soninha? E é uma coisa que ficou muito bem clara, Juarez, é para os 102 municípios. A gente não está falando só na sexta. E quer queira, quer não, enquanto gestor municipal de saúde, nos entristece ver aqui a intervenção de 2 gestores da sexta região, que também é a região do Guilherme, né, lá em Penedo. Guilherme foi gestor municipal de saúde, sabe o que é isso. Nos entristece entender que tem um equipamento daquela magnitude que todo mundo entende que ele tem potencial, mas que não atende. Se não atende a região, se eles têm dificuldade, imagine 102 secretários pedindo para que o fluxo funcione. O Clodoaldo ligando lá, ligando para o Maílson, pedindo ajuda aos universitários para a gente poder abrir as portas do Carvalho Beltrão. É inadmissível que o gestor municipal de saúde, pelo fluxo legal, não consiga, e está aqui o Derival dizendo que um candidato a vereador, porque lá é ligado ao Hospital Carvalho Beltrão, não consegue. Então, não é isso que a gente quer. Colaborador. Então, a gente não quer o colaborador, não. A gente quer a Secretaria Municipal de Saúde fazendo o trabalho que tem que fazer. É isso que a gente precisa. Nesse momento, eu vou pedir a compreensão da Secretaria de Estado da Saúde, doutor Guilherme, que a gente possa, Juarez, discutir, doutora Liz, esse tema, esse plano, juntar a equipe técnica que a gente tem, a nossa referência aqui, na questão das crônicas, juntar atores que a gente tem de Maceió, de Arapiraca, já que envolve as 2 macro regiões, e a gente possa discutir e realmente fazer um encaminhamento. Eu acho que fica impossibilitado que a gente possa pactuar isso hoje, por mais que, inclusive, concordo com você, Tereza. Eu acho que a gente deve chamar, tem atores como todos que fazem parte da regulação, o CISEC, para a gente entender se realmente vai funcionar. Eu acho que esse é o nosso papel, é assim que a gente tem que discutir, aqui não vai ficar ninguém chateado com ninguém, mas infelizmente, e aí é o meu posicionamento enquanto gestor também representante, hoje não dá para pactuar. A gente precisa realmente estreitar essa conversa, estreitar o plano, ter conhecimento. Vou aproveitar aqui um parênteses, tá? A Soninha me perguntava hoje, acho que foi uma pergunta oportuna. Essa é a terceira sigla, 2 siglas atrás dessa é a terceira. Nós aprovamos ali referente o plano da rede Aline. Encaminhou hoje? Tá, encaminhou hoje, né? Então ela já tem a resposta, graças a Deus. Porque o Ministério estava cobrando da gente, cadê o plano? E a gente já estava pronto para cobrar realmente, para a gente poder ver o plano, né? Então, graças a Deus, já encaminhou. Foi hoje, mas foi. Né? Então, é isso que a gente precisa, tá certo, gente? Então, a gente não quer, acho que não é momento também, que a gente aprovar uma área referente no plano e depois estar aqui perguntando por ele. Acho que a gente tem um tempinho, Juarez, discute, conversa, se for possível a gente faz, se tiver necessidade, depois que o grupo conversar, a gente aprova, não tem problema, a gente não tem dificuldade nenhuma. E a gente conversa tranquilamente. Tem o apoio e a influência de vocês, pessoal, porque aprovando, não é o momento, não é? É esse o caminho. Aqui o COSEP somos todos nós, todos juntos. Eu estou fazendo o papel de representação. Preciso saber, vocês concordam com o que eu coloquei? Então vamos por essa linha. Vamos, Juarez. Eu vou encaminhar para você, viu? Presidente, eu acho que uma excelente colocação que você faz aqui. Acho importante, acho que aqui é uma casa de diálogo e se mostrou necessário que haja, que a gente se aprofunde mais no tema. Eu acho que a melhor solução é trazer para uma discussão mais ampla. E parabenizo então pela condução. E acho que a gente está concluindo a pauta. Eu gosto de ouvir suas colocações são mais bonitas para finalizar um momento como esse, meu presidente. Obrigado, gente. Eu só queria mais uma vez agradecer a presença de todos, reforçar o pedido, né, que eu fiz publicamente a Juarez, que a gente possa, na próxima CIB, inclusive discutir a pauta da CIB anteriormente com o grupo técnico que a gente tem uma câmara técnica da Comissão Territorial do Partido, né, Joel?
realmente retomar ela, para que a gente chegue bem coeso aqui e fazer realmente a condição de investidura do partido, como a gente tem que caminhar e unir os coesos por um SUS cada vez melhor no estado de Alagoas. Muito obrigado.